Hoje falaremos sobre o reitor honorário da Universidade de Lisboa, António Nóvoa. Antônio Nóvoa nasceu em Portugal, tem 67 anos atualmente, é autor de mais de 150 publicações, entre livros, capítulos, artigos, editados em mais de 10 países. Suas investigações e interesses incidem sobre história e psicologia da educação, a educação comparada e também, especialmente, formação de professores. Antônio Nóvoa foi candidato às eleições presidenciais de 2016 em Portugal, agregando aí vários apoios à esquerda. Nóvoa defende que professor se forma na escola. Diz ele que a produção de práticas educativas eficazes só surge de uma reflexão da experiência pessoal partilhada entre os colegas. Nóvoa afirma também que a bagagem teórica terá pouca utilidade se o educador não fizer uma reflexão global sobre sua vida, se o profissional de educação não fizer esta reflexão, não ter esse feedback. Embora tenha havido uma verdadeira revolução no campo da formação de professores nos últimos 20 anos, a formação ainda deixa muito a desejar, segundo Antônio Nóvoa. Existe uma certa incapacidade para colocar em prática concepções e modelos inovadores. As instituições ficam fechadas em si mesmas, ora por um academicismo excessivo, ora por um empirismo tradicional. Ambos os desvios são criticáveis. O equilíbrio entre inovação e tradição é difícil. A mudança na maneira de ensinar tem de ser feita com consistência e baseada em práticas de várias gerações. Ele diz que nesta área nada se inventa, tudo se recria. O resgate das experiências pessoais e coletivas é a única forma de evitar a tentação das modas pedagógicas. Ao mesmo tempo, é preciso combater a mera reprodução de práticas de ensino, sem espírito crítico ou esforço de mudança, sem alienação. É preciso estar aberto às novidades e procurar diferentes métodos de trabalho, mas sempre partindo de uma análise individual e depois coletiva das práticas. O aprender contínuo é essencial na profissão de professor. Ele deve se concentrar em 2 pilares: a própria pessoa do professor como agente e a escola como lugar de crescimento profissional permanente. Sem perder de vista que estamos passando de uma lógica que separava os diferentes tempos de formação, privilegiando claramente a inicial, para outra que percebe esse desenvolvimento como um processo. Aliás, é assim que deve ser mesmo. A formação é um ciclo que abrange a experiência do docente como aluno, que é a educação de base, como aluno mestre, na graduação, como estagiário, práticas de supervisão, como iniciante, nos primeiros anos da profissão, e como titular, que é a formação continuada. Esses momentos só serão formadores se forem objeto de um esforço de reflexão permanente. É a reflexão contínua sobre a nossa praxis, como diz o nosso educador e referência internacional, Paulo Freire. Essas fases têm importância para o educador? Esses modismos? Ele diz que se tivesse que escolher a mais decisiva, ficaria com a fase dos anos iniciais da profissão. Infelizmente não se dá devida atenção a esse período e é ele que define positiva ou negativamente grande parte da carreira. Nóvoa diz que é inaceitável que uma pessoa que acabou de se formar fique encarregada das piores turmas, muitas vezes sem apoio nem acompanhamento. Quem está começando, segundo ele, precisa mais do que ninguém de suporte metodológico, além do suporte científico e o suporte profissional. Existem 2 polos essenciais: o professor como agente e a escola como organização. A preocupação com a pessoa do professor é central da reflexão educacional e pedagógica. Sabemos que a formação depende do trabalho de cada um,
Sabemos também que mais importante do que formar é formar-se, que todo conhecimento é autoconhecimento e que toda formação é autoformação. Por isso, a prática pedagógica inclui o indivíduo com suas singularidades e afetos. E qual o papel da escola? A escola precisa mudar institucionalmente, globalmente, né? O desenvolvimento pessoal e profissional depende muito do contexto em que a gente exerce a nossa atividade. Todo professor deve ver a escola não somente como lugar onde ele ensina, mas onde ele também aprende. A atualização e a produção de novas práticas de ensino só surgem de uma reflexão partilhada entre os colegas. Essa reflexão tem lugar na escola e nasce do esforço de encontrar respostas para problemas educativos. Tudo isso sem cair em meras afirmações retóricas. Nada vai acontecer se as condições materiais, salariais e de infraestrutura não estiverem devidamente asseguradas. O debate sobre a formação é indissociável das políticas de melhoria das escolas e de definição de uma carreira docente digna e prestigiada. O governo deve criar condições básicas como infraestrutura, incentivos à carreira. Só o profissional, no entanto, pode ser responsável pela sua formação. Nóvoa não acredita nos grandes planos das estruturas oficiais. Isso é um processo pessoal incompatível com planos gerais centralizadores. Nóvoa diz que é no espaço concreto de cada escola, em torno de problemas pedagógicos ou educativos reais, que se desenvolve a verdadeira formação. Universidades e especialistas externos são importantes no plano teórico e metodológico, mas todo esse conhecimento só terá eficácia se o professor conseguir inseri-lo em sua dinâmica pessoal e articulá-lo com seu processo de desenvolvimento, ou seja, incluir em sua vivência, em sua prática pedagógica, a sua revisão constante da sua praxis. Nóvoa diz que não quer tirar a responsabilidade do governo, mas sua intervenção deve se resumir a garantir meios e condições. Segundo Antônio Nóvoa, seminários de observação mútua, espaços de prática reflexiva, laboratórios de análise coletiva das práticas e os dispositivos de supervisão dialógica em que os supervisores são parceiros e interlocutores são eficazes, né, e acabam colaborando de forma útil e criativa, né, para todo o processo aí de formação continuada. Para além dos aspectos teóricos ou metodológicos, essas estratégias citadas sublinham aí o conceito de deliberação, que por sua vez exige aí um espaço público de discussão. Nesse espaço, as práticas e as opiniões singulares adquirem visibilidade e são submetidas à opinião dos outros. E ao fazer isso, chama-se atenção para o conjunto de decisões que os professores tomam a cada instante, no plano teórico e moral. Em outras palavras, a articulação entre teoria e prática só funciona se não houver divisão de tarefas e todos se sentirem responsáveis por facilitar a relação entre as aprendizagens teóricas e as vivências e observações práticas. Sabemos que Paulo Freire escreveu que a formação é um fazer permanente, que se refaz constantemente na ação. Para ser, tem que estar sendo, né? Diz Paulo Freire. Nóvoa diz que a formação é algo que pertence ao próprio sujeito e se inscreve aí num processo de ser, nossas vidas, nossas experiências, nosso passado, e num processo de ir sendo, nossos projetos, nossa ideia de futuro. Paulo Freire explica-nos que ela nunca se dá por mera acumulação. É uma conquista feita com muitas ajudas, dos mestres, dos livros, das aulas, dos computadores, mas depende sempre de um trabalho pessoal. Ninguém forma ninguém. Cada um forma-se a si próprio. Nóvoa foi questionado sobre o perfil ideal do professor do século XXI.
respondendo que não gostava de fazer futurologia, não gosta de fazer futurologia. Diz que esse terreno repleto de armadilhas e também banalidades, né? A paixão pelo futuro frequentemente significa déficit do presente. Por isso ele diz apenas um aspecto. Neste século, devido à complexidade do fenômeno educativo, a diversidade das crianças que estudam e os dilemas morais e culturais que seremos chamados a enfrentar, teremos de repensar o horizonte ético da profissão. Acredito que os próximos anos serão marcados pela instabilidade e pela incerteza. A atitude ética não depende só de cada um de nós, mas da possibilidade de uma partilha efetiva com os colegas. Nova diz que todos nós, profissionais de educação, precisamos reconhecer com humildade que há muitos dilemas para os quais as respostas do passado já não servem e as do presente ainda não existem. Diz ele, para finalizar: para mim, ser professor no século XXI é reinventar um sentido para a escola, tanto do ponto de vista ético quanto cultural. Se vocês quiserem saber mais, é importante ler algumas obras de Novoa em que baseamos para esta aula. O livro Profissão Professor, da Porto Editora, e o livro Vidas de Professores, né? Também da mesma editora, a editora Porto. Pessoal, para refletir, o educador americano Dewey dizia assim: quando se diz que um professor tem 10 anos de experiência, será que tem mesmo? Ou tem 1 ano de experiência repetido 10 vezes? Vamos fazer uma reflexão sistemática e continuada, né? Com base no pensamento de Novoa. Até mais, pessoal!